Então, 1 Reis, capítulo 19, a partir do 19, minha versão diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele, e lançou o seu manto sobre ele. Versículo 20. Então, ele deixou os bois, correu até Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu e disse: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ou, em outras traduções, que te fiz eu? Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou-os e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém, igreja? Falar um pouco sobre, basicamente, o profeta Eliseu. E essa passagem que nós acabamos de ler é aquilo que ficou conhecido como a chamada de Eliseu. O momento onde, de fato, Eliseu ali é chamado ao ministério profético pelo seu precursor, que era o profeta Elias. Mas como que a história chega a esse ponto? Por que que Elias tem que chamar Eliseu? O que que aconteceu para a gente chegar no texto que a gente leu agora? Isso é muito importante de se entender. Se eu falar do profeta Elias, você prontamente vai lembrar do episódio mais famoso da carreira dele. Foi lá no Monte Carmelo, onde ele desafiou aqueles profetas e orou a Deus, e fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. E ele matou todos aqueles profetas, mandou matar, né? E logo depois Jezabel solta uma palavra dizendo que queria ele morto. Ele perde a estrutura, sai daquele lugar, vai caminhar, vai parar dentro de uma caverna, e aí vem um fogo, um terremoto, um vento, se não me falha a memória, e depois vem uma voz suave. A caverna encontra o profeta Elias, começa a conversar com ele: o que fazes aqui? E eles começam a dialogar, e Elias vai se queixar: só eu que sobrei, todo mundo se desviou. E aí Deus então rebate Elias, falando sobre aqueles joelhos que ele preservou, que não se dobraram a Baal e nem o beijaram. E ali, quando Elias basicamente pede as contas, né? Quando Elias basicamente pede para Deus dar baixa na carteira dele, figurativamente falando, Deus ele fala assim: você quer sair? Tudo bem, mas você não vai sair de qualquer maneira. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, porque Deus costuma atender os nossos pedidos. Elias pediu para sair, e Deus falou: pois bem, então você está fora, mas não vai sair assim, de qualquer maneira. Deus ele dá 3 ordens para Elias, antes que Elias, digamos assim, saísse daquele lugar. Você vai ungir o novo rei de Israel, o rei Jeú, o novo rei da Síria, o rei Azael, e vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. A pergunta que fica é: quando Elias ungiu o rei de Israel, Jeú, e quando Elias ungiu o rei da Síria, Azael? A resposta é nunca. Elias não fez o que Deus havia mandado. A única das 3 ordens que Deus deu para Elias, que ele cumpriu, foi exatamente relacionada a Eliseu, que nós acabamos de ler no verso 19. O verso 19 ele vem logo depois dessa história toda que eu acabei de contar para vocês. Elias sai daquele lugar e a minha Bíblia vai dizer: saiu Elias dali e achou Eliseu, direto, de cara. E aí eu me pergunto: poxa, será que Deus então ele deu sorte, né? Porque se Elias não achasse Eliseu, quem é que iria ungir o rei da Síria? Quem é que iria ungir o rei de Israel? Se Elias não ungiu o rei da Síria, não ungiu o rei de Israel, ele poderia muito no lugar dele. Que sorte, né? Elias sair daquele lugar e trombar de cara com Eliseu. Será que Deus realmente foi pego de surpresa? Será que Deus não sabia que Elias, ele não iria obedecer aquilo que Deus mandou? Mas é claro que Deus sabia. É claro que Deus sabia que Elias não iria
ungir os 2 reis que ele mandou. Por isso, Deus coloca exatamente no caminho de Elias o profeta Eliseu. A Bíblia está falando, ele saiu dali e achou. O primeiro que ele achou foi Eliseu. Porque Deus sabia que Eliseu, sim, ele iria ungir o rei da Síria e ele iria ungir o rei de Israel. Deus está falando mais ou menos assim: Israel pode até ficar sem rei. A Síria pode ficar até com o trono vazio, mas eu não fico sem os meus profetas na terra. Elias, a tua irresponsabilidade não vai atrapalhar o ministério por dias. Então, já que eu te conheço, Elias, eu vou botar Eliseu bem na tua reta, porque sem profeta eu não fico. Sem os representantes de Deus na terra, Deus não fica. Porque ele precisa? Não, porque ele estaria. Eu já deixo uma aplicação bem bacana para mim, para você aqui. As minhas falhas, os meus defeitos, Deus abaixo. No dia em que eu pensar que eu sou alguma coisa, no dia em que você pensar que você não vou ungir Eliseu, não, e o ministério profético vai acabar aqui comigo. Pobres coitados que nós somos. O Senhor, ele é presciente, ele é soberano e ele é eterno. E se ele decretou que Eliseu seria o profeta, Eliseu se tornou o profeta no lugar de Elias. Deus não fica sem os seus representantes na face da terra. Existe algum representante do Senhor aqui nessa noite? Existe algum embaixador do reino aqui nessa noite? Que bênção! Assim como naqueles dias, Deus falou para Elias: olha, não foi só você que ficou, não. Eu separei 7.000 joelhos, estou certo? Acertei o número? 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Hoje, a Igreja Filadélfia Freguesia também é um dos remanescentes fiéis de Deus aqui nessa terra. E nós estamos muito felizes com isso. Então, Elias sai daquele contexto e ele já acha Eliseu de cara. E aí a Bíblia vai dizer que Elias acha Eliseu dormindo, amém? Elias acha Eliseu descansando, amém? Elias acha Eliseu trabalhando. E aí você pode falar assim: ah, Júlio, você vai entrar nesse ponto? Isso não é um ponto que eu estou inventando, não. Quando Samuel foi à casa de Jessé, Davi estava como? Trabalhando. Quando o profeta Amós foi chamado por Deus, ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Quando Paulo, mesmo com o trabalho de Paulo, ingrato que era perseguir a igreja, Jesus Cristo chamou ele e estava fazendo o quê? Trabalhando. Pedro na praia, estava fazendo o quê? Trabalhando. Mateus na coletoria, trabalhando. Deus, ele gosta de pegar gente que trabalha. Deus, ele gosta de contar com gente que trabalha. Já parou para perceber que normalmente aquele pessoal que está envolvido no reino, que está conectado no reino, que está se movendo junto com o reino, é o povo sem tempo? É aquele povo que já acorda cedo, já vai para o trabalho, já vai estudar, e já faz isso, já cuida de casa, e tem não sei o quê, e ainda tem tempo para Deus? Já parou para perceber? Aquele povo que não tem nada para fazer, que fica vendo a nuvem, fiscal da natureza, vê a grama crescer, a onda cair, o vento soprar. Esse povo normalmente Deus não conta, não. É uma ideia parecida lá com a parábola dos talentos. Lembra? Aquele que tem, mais ainda será dado. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Deus gosta de contar com gente que trabalha. Então, se você hoje está pensando assim, eu já cheguei em um tempo em que eu não tenho tempo para mais nada, se prepara. Pode ser que Deus te veja aí sem tempo e fale: é você que eu quero. É com você que eu vou contar. É você que eu vou trazer. Mas eu não tenho tempo. Mas eu gosto de gente assim. Eu gosto de gente assim que trabalha, que tem responsabilidade, que tem tarefa, que tem encargo. Lembra o testemunho de Paulo quanto ao zelo da lei? Irrepreensível. Deus pega logo esse camarada que se esforçava tanto naquilo que ele acreditava ser correto, muda a teologia dele e transforma ele no maior apóstolo de todos os tempos. Paulo é um exemplo bom disso. E aí Elias depara-se com Eliseu trabalhando.
E o trabalho de Eliseu e a posição de Eliseu no trabalho dizem muito para a gente. A Bíblia diz que ele estava trabalhando num campo, lavrando a terra, com juntas de bois. Como é que era mais ou menos? Eu nunca fui do campo, não. Eu vi na internet mesmo, então se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Mas é basicamente sempre um número par de bois, ou 2 ou 4, que estão puxando uma peça chamada arado, pode ser de ferro ou de madeira, nesse caso aqui era de madeira, e conforme os bois vão puxando aquela peça bem pesada, ela vai criando sulcos na terra, ela vai fazendo umas fileiras, uns buracos na terra, e depois aquela terra ali que vai estar bem cavada, vai rolar ali um plantio, uma semeadura, alguma coisa do tipo. E aí haviam 12 juntas de bois, 12 sequências. E a Bíblia fala que Eliseu, ele era o responsável pela última junta, pela 12ª. E esse detalhe, por incrível que pareça, faz toda a diferença para a gente entender um dos atributos de Eliseu, que na minha concepção, na minha leitura bíblica, fizeram a diferença para o chamado dele. Pensa comigo, se você fosse o dono daquela terra ali, e aí você contratou 12 camaradas para ararem a tua terra, né? Trabalharem na tua terra. E aí vai o primeiro, e ele pega os boizinhos dele e guia lá os 4 bois. Vamos botar 2. Sei lá, eu estou achando que eram 2. Ele guia lá os 2 boizinhos dele e os boizinhos dele fazem alguns buraquinhos na terra. Vão fazendo aquelas fileiras lá até chegar do outro lado. O camarada que vem atrás, ele pode botar os animais dele onde ele bem quiser, sim ou não? Não. Ele tem que posicionar os animais dele exatamente pelo caminho que o cara da frente fez. Para o boi dele passar no mesmo lugar e o arado passar no mesmo lugar para continuar cavando aquela mesma terra. Aí pensa comigo. O primeiro foi, aí fez aqui. O de trás vem e faz aqui, ó, um pouquinho para o lado. O que o de trás vai fazer com o trabalho do da frente? Vai estragar o trabalho dele. Porque ele passou aqui e o outro vem e passa do lado, vai jogar terra onde ele escavou e o trabalho não vai render. E aí você imagina, se o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto fazem certo e vem o quinto e faz tudo errado. O que ele faz? Ele acaba com o trabalho dos 4 primeiros. E aí você imagina, se os 11 fazem certo, e aí vem o último lá, escutando música, vendo Zap Zap, vendo televisão, desligado do trabalho, passa o boizinho dele lá do jeito que for. O que ele faz com o trabalho dos 11 que vieram na frente? Ele estraga o trabalho dos 11 que vieram na frente. Você, como dono do campo, o pessoal mais sem experiência, o pessoal mais desligado, você ia botar onde? Na frente ou atrás? Na frente. Porque se o da frente for inexperiente ou irresponsável, quem vem atrás consegue corrigir o erro. Entenda. Se o da frente comete algum deslize, a audiência, com a maturidade, consegue vir e corrigir aquilo que fizeram antes dele. O que a Bíblia está dizendo? Que Eliseu era o primeiro? Não. Era o segundo? Não. Ele era o último. Ou seja, o patrão falou, o trabalho dos 11 está na tua mão. Ainda que alguém cometa um erro ali, eu sei que Eliseu, lá no final, ele tem capacidade de corrigir. Às vezes você não está por último, não é porque você não é capaz, não. Às vezes você não está por último, não é porque você não é isso tudo, não. Não. É porque Deus sabe que se alguém vier na frente, fizer alguma coisa errada, tem você lá para consertar. Tem você lá para dar um jeito. Tem você lá para dar as pontas. Às vezes Deus fala assim, deixa os mais inexperientes irem na frente, porque se na inexperiência deles eles cometerem algum erro, tem você lá atrás para consertar, tem você lá atrás para dar um jeito. E às vezes você está, caramba, eu queria ser o primeiro, eu queria ser o segundo, pelo menos os 3 primeiros eu queria ser. Deus está falando, eu estou contando contigo, fica aí na tua posição, fica aí no teu lugar, porque você posicionado aonde eu te coloquei é exatamente o que eu quero, Eliseu. Eliseu, como último, demonstrou uma coisa que Elias não demonstrou:
responsabilidade. No lugar do profeta que sai do ofício sem ungir o rei de Israel e sem ungir o rei da Síria, Deus pega alguém que já carregava sob os ombros o trabalho de uns. No lugar de um irresponsável, Deus coloca um responsável. Como assim, Júlio? Está chamando o profeta Elias de irresponsável? Eu estou falando que ele deixou pendências. E ele não foi o único da história. Se você olha lá atrás em Moisés, algumas duplas imbatíveis da Bíblia, tipo Batman e Robin, né? Era tipo Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Também posso falar de Sansão e Davi, porque Sansão foi um precursor. Ele começou a exterminar os filisteus. Davi foi e terminou o serviço. E óbvio, João Batista e Jesus, que é onde eu quero chegar. Mas espera, se você olhar lá no livro do Êxodo, que é quando Moisés está conduzindo o povo pelo deserto, Moisés não circuncida ninguém dos que nascem no deserto. E aí a gente olha para o livro de Josué e a gente costuma olhar para Josué capítulo 6, é isso aí, Jericó. Vamos invadir Jericó, vamos derrubar as muralhas de Jericó, vamos entrar em Jericó. Só que em Josué capítulo 5, Deus fala assim, Josué, calma aí, tem uma pendência antes de vocês entrarem na terra. Como assim, senhor? Pendência? É que o Moisés, ele não circuncidou ninguém que nasceu no deserto. Então, circuncida primeiro, resolve a pendência aqui no capítulo 5. No capítulo 6, vocês entram em Jericó. Moisés deixou pendência para Josué resolver. Elias deixou pendência para Eliseu resolver. E o Senhor sempre vai colocar o homem certo na posição certa. Josué foi lá, meteu a mão na pedra, circuncidou todo mundo. Eliseu foi lá, ungiu o rei da Síria, ungiu o rei de Israel. Se te colocarem num lugar desconfortável, não reclama não. É que você era o Eliseu que Deus estava guardando lá atrás para resolver as pendências que deixaram lá na frente. Tem uma frase que diz assim, o pessimista, ele vê uma dificuldade em toda oportunidade. Mas o otimista, ele faz o quê? Ele vê uma oportunidade em toda e qualquer dificuldade. Te colocaram numa posição difícil, trabalho complicado, chefe. Ei, é a tua oportunidade de sobressair. É a tua oportunidade de mostrar trabalho. É a tua oportunidade de dar fruto, de dar resultado. Não reclama que as coisas estão difíceis, não. Se a vida te deu limões, faça uma limonada. Se a vida te deu uma situação difícil, transforme ela na situação que vai ser o teu trampolim para o sucesso. Davi não seria quem se tornou se não existisse um Golias para ele derrubar. Davi só chegou aonde chegou, porque tinha um gigante afrontando o exército de Israel no meio daquele vale dia e noite. Golias, ele não foi o problema para Davi, não. Ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Davi. Rico, ganhou a filha do rei, tudo bem que não era lá uma bênção, né, Micalzinha. E deixou de pagar impostos, ele e a sua casa. Oh, quem não queria isso? Tudo graças a Golias. Eu não vou cometer essa heresia não, mas talvez Davi orava assim, obrigado por ter botado esse Golias na minha frente. Eu estou no palácio agora, Senhor. Eu vivia lá cuidando das ovelhas, agora eu estou aqui, Pai. Tudo bem que de um dia para o outro nada mudou, mas isso é outra história. E aí, tudo bem. E aí, Elias espera o primeiro passar, espera o segundo passar, espera o terceiro passar. E aí, quando o último passa, Elias pega a capa dele e joga por cima de Eliseu. E aquilo era um costume da época, não só dos judeus, mas de toda a religião daquele tempo ali. Essa questão do manto, alguém que tinha um manto, uma capa, jogar a capa por cima do seu discípulo ou futuro discípulo era uma atitude de um chamado. Então Elias não fala nada, ele só passa a capa por cima. Eliseu entende o que acontece, sai dos bois e fala para Elias assim, olha, deixa eu só ir lá em casa, dar um beijo na minha mãe e no meu pai, eu já volto. Aí Elias fala assim, pode ir, que te fiz eu? Como eu falei, minha tradução não fala isso, mas em outras traduções está escrito assim, ó, que te fiz eu? Como Elias está falando, não fui eu que te chamei, foi Deus que te chamou. O que você vai fazer com esse chamado é contigo mesmo.
E aí Eliseu fala, pois bem, eu vou lá em casa. O que me chama a atenção é que se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, verso 59, eu vi isso agora à tarde, por isso que eu lembro, tá, igreja? Lucas 9, 59, Jesus vira para um homem e fala assim, me segue. E aí ele fala assim, deixa antes eu sepultar o meu pai. E Jesus fala assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Acertei, ia ficar feio se eu errasse a referência, né? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. A pergunta que não quer calar é, por que Eliseu pôde ir para casa e por que esse homem não pôde ir para sua casa? Os dois foram chamados. Por que um pôde voltar para casa e por que o outro não pôde? A resposta para isso está no seguinte, quando esse homem lá de Lucas fala assim, deixa eu ir sepultar meu pai, o pai dele estava vivo ou morto? Vivo. O pai dele estava vivo. Essa expressão, deixa eu sepultar meu pai, a ideia era o quê? Deixa eu cuidar do meu pai até ele morrer. Quando ele morrer, eu vou e te sigo. Eu não sei, Jesus, se ele vai morrer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Eu quero cuidar dele até ele morrer. Quando ele morrer, aí eu tenho tempo para o Senhor. Aí Jesus fala, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Cristo já havia falado, quem amar o seu pai ou sua mãe acima de mim, não é digno de mim. Então esse homem foi repreendido por causa disso. Ele não ia fazer igual Eliseu fez, vou em casa rapidinho e já volto. Não, ele ia, ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa. Isso me leva a crer que esse homem poderia ter, isso não está na Bíblia, poderia ter alguma pendência dentro da sua casa. Porque ele é chamado a seguir Jesus. Por que ele não vai? Está preso ao pai. Tem alguma coisa prendendo ele dentro de casa. Sempre que a gente tiver alguma pendência dentro de casa, isso vai interferir diretamente no nosso chamado e no nosso ministério. Eu me lembrei de uma história hoje à tarde, alguns anos atrás, a gente estava em casa e minha esposa falou, me dá uma tangerina, mexerica. Eu peguei e dei para ela. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, Júlio, deixa eu fazer uma pergunta. Se o teu pastor tivesse pedido uma tangerina para você, o que você teria feito? Eu falei, bom, teria aberto a tangerina, tirado goma a goma, tirado aqueles fiapinhos, né, da tangerina, dos gominhos, botado num prato e teria dado para o meu pastor. Ele falou, poxa, por que você não fez isso para sua esposa? Se você faria isso para o seu pastor? Eu falei, realmente, alguma coisa está errada aqui. A gente tem o costume de tratar muito bem quem é de fora e dar pouco valor para quem é de dentro. Seu chefe pode vir para você com as palavras mais atravessadas do mundo. O que você vai fazer? Sim, senhor. Eu vou resolver, pode deixar. Aí chega dentro de casa, bom dia. Bom dia só se for para você, porque para mim não está nada bom. Dentro de casa, a gente tem a tendência de não vestir a nossa melhor roupa. Pelo contrário, a gente acha que as pessoas que nos amam têm que nos aguentar ou têm que nos conviver com a gente na nossa pior versão. A gente apresenta para elas a nossa pior versão. Por que não apresentar para os de dentro também a nossa melhor versão? Por que não tratar bem também os que são de casa? Porque se nós tivermos pendências dentro de casa, isso vai ser um grande impedimento para quando o nosso chamado, bater na nossa porta, a gente vai falar assim, não posso ir não. Por quê? Tem que resolver uns negócios aqui dentro de casa, não dá. Do jeito que está, eu não posso sair. Eu tenho que resolver primeiro. Depois que eu resolver, eu vou. Aí o chamado fala assim, tem outro ali que está direitinho, calma aí que eu vou nele, tá? E aí vai e pega. Aí você fica lá com as tuas pendências dentro da sua casa. E aí quando eu olho para Eliseu, eu vejo um camarada que não tinha pendência nenhuma. Como é que você fala isso, Júlio, que ele não tinha pendência nenhuma? Vamos para o texto. O que Eliseu faz? Ele pega aqueles bois, né, que ele trabalhava, leva para sua casa, mata os bois e com o arado, ele faz um cozido, né, mas vamos contextualizar. Ele faz um churrasco grande com 2 bois inteiros e ele dá uma festa de despedida quando ele está indo servir o profeta Elias. Pensa comigo, será que foi só Eliseu, a mãe e o pai, para comer 2 bois inteiros?
Claro que não. Eliseu e 2 vizinhos? Claro que não. Aquilo ali deve ter, meu irmão, todo mundo daquela comunidade, daquela vizinhança ali, deve ter ido. O patrão dele foi, os 11 funcionários também foram, todo mundo deve ter ido para aquela festa. E aí ele vai, dá o beijo no pai, na mãe e segue o caminho dele. Só que sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que esses bois representavam o velho Eliseu. Esses bois representavam a velha vida de Eliseu. Eliseu não chega para o pai dele e fala assim: pai, guarda esses boizinhos aqui atrás de casa, porque eu vou seguir Elias. Se alguma coisa der errado lá, eu tenho meus boizinhos aqui, né, meu plano B, eu volto e volto para a minha vida antiga. Ele faz isso? Não. Ele mata aquilo que representava a vida velha e cai de cabeça na vida nova. Ele não tem plano B, nem plano C, nem plano D. Ele falou: o chamado bateu na minha porta. Era isso que eu estava esperando. Eu vou com tudo. Mata os bois, pega o arado, queima isso tudo, faz um braseiro, vamos comer e vamos se alegrar, porque eu vou viver o meu chamado. Eliseu, ele deu uma festa no dia que ele ia viver o chamado dele, igreja. Tem gente que o chamado bate a porta e o camarada fala: caramba, eu estou todo enrolado, eu até queria ir, mas tem um monte de coisa aqui. Eliseu não. Eliseu falou: o meu dia chegou, Deus me chamou, eu estou indo. Beijo pai, beijo mãe, beijo tia. Agora minha vida é daqui para frente. Agora eu vou viver o que Deus me chamou para viver. A pergunta que fica é: o chamado já bateu na sua porta? Se bateu, qual foi a tua reação? Se não bateu ainda, você está preparado? Você está preparada? 3 coisas que você não recupera: a flecha que você lança, a palavra que você diz e a oportunidade que passa. O sucesso, ele é o encontro do preparo com a oportunidade. Quando essas 2 coisas se encontram, sucesso acontece. Se a oportunidade passar e você não estiver preparado, sinto lhe dizer, Deus, ele vai atrás de outro. Lembra o que Mardoqueu falou para Esté? O Senhor te colocou aí para isso. Se você não quiser, ele levanta outro, ele vai livrar o povo dele. Mas Deus te colocou aí para esse momento. Esther falou: eu posso até morrer, mas eu vou então me colocar na brecha pelo meu povo. E foi exatamente isso que Eliseu fez. Agora pensa comigo, o que é que mais que segurava esse profeta? Foi chamado por Elias. Já tinha ali um bom testemunho no seu trabalho. Na festa de despedida, todo mundo estava presente, dando beijo e abraço nele. Tranquilo dentro de casa com o pai e com a mãe. O que mais segurava o profeta? Nada. Tanto que ele falou assim: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a vida de Elias. E aí tem uma coisa que nos chama a atenção, porque quando a gente olha para a vida de Elias, Elias realizou 7 milagres principais. E aí quando você olha para a vida de Eliseu, ele realizou 13 milagres em vida e 1 milagre depois de morto, totalizando os 14, para ficar bonitinho, né? Elias 7, Eliseu pediu porção dobrada, aí ele fez 14 milagres, então Deus cumpriu aquilo que ele havia pedido. Mas como eu falei, subir aqui e não falar de Jesus é um desperdício de tempo. Em todas essas duplas dinâmicas aí que eu citei, Moisés e Josué, Sansão e Davi, Elias e Eliseu, sempre tinha uma coisa em comum: quem veio depois fez aquilo que quem estava antes não conseguiu fazer. Quem veio depois fez o que aquele que estava antes não conseguiu fazer. O que Moisés não conseguiu fazer? Botar o povo dentro da terra. Foi o que Josué fez. Guiou o povo e conquistou todo aquele território. O que Sansão começou a fazer que Davi terminou? Sansão, a profecia era que por meio do menino o Senhor começará
a livrar Israel das mãos dos filisteus. E foi isso que aconteceu. Com Sansão o trabalho começou e com Davi o trabalho terminou. O que Elias começou? Elias começou a confrontar e atacar o culto a Baal. E foi exatamente o que Eliseu... Lembra daquele rei que Elias não ungiu, o rei de Israel, o rei Jeú? E que Eliseu foi lá e ungiu? Olha o que esse rei faz. Ele fala assim, vocês achavam que Acabe adorava Baal? Não adorava nada, Acabe era fraco. Eu vou mostrar como é que adora Baal. Chama o povo todo. Aí ele reúne todos os adoradores de Baal dentro de um templo, não me lembro agora, coloca um pessoal do lado de fora e fala, se vocês deixarem alguém escapar, eu mato vocês. Ou seja, ele deu ordem para que os homens dele matassem todos aqueles que restavam, né, do povo que cultuava Baal. Então aquilo que Elias começou a fazer, Eliseu também começa a fazer. E se você olha para o Novo Testamento, para essa dupla dinâmica, vamos colocar assim, que eram João Batista e Jesus Cristo, a mesma coisa acontece. E quando eu falo de Jesus Cristo, esse último milagre de Eliseu tem tudo a ver com Jesus. Qual foi o último milagre de Eliseu? Aquele que ele realizou depois que estava morto. Muito simples. Deitaram um caixão ou alguém morto na cova de Eliseu. Quando o morto encostou no osso de Eliseu, o que aconteceu? O morto reviveu. Ou seja, o morto Eliseu, ele ressuscitou alguém que havia morrido e simplesmente tocado nos ossos dele. E a gente sabe, né, irmãos, que toda a Bíblia, ela gira em torno de uma única história, a redenção promovida por Cristo. Então, sempre que a gente estuda alguma coisa, a gente pensa assim, como é que esse texto aqui me leva até Jesus? Como é que esse texto aqui me mostra a obra de Jesus? Quando eu olho para o último milagre de Eliseu, eu vejo a obra de Jesus. Por quê? Por causa daquele que morreu e do outro que reviveu. Um morre para que o outro viva. Um desce para que o outro suba. Um se deita para que o outro se coloque de pé. E eu falei, tem Jesus aqui. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. João começou batizando no Jordão para o arrependimento, mas ele fala assim, ó, mas vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquilo que João começou a fazer, Jesus terminou. Quer prova disso? João 3,30. Importa que ele cresça e que eu diminua. O ministério de João estava no auge. João tinha discípulos. João era respeitado. João batizava. Do dia para a noite aparece um certo Jesus aí e toma a dianteira. Os discípulos de João falam, ué, João, tu fazia, tu acontecia, tu era o cara. Chegou esse Jesus do nada, tá tomando o teu lugar? João fala assim, ei, a noiva pertence ao noivo. A igreja não é minha, a igreja é dele. Mas o amigo do noivo, que sou eu, muito se alegra. E essa alegria já se cumpriu em mim. E aí ele fala, porque convém que ele cresça e que eu diminua. À medida que ele aparece, eu sumo. Foi isso que João disse. E aí eu vejo a obra de Jesus Cristo aqui. João começou e Jesus Cristo terminou. Sabe aonde? Lá na cruz do Calvário. Ele consumou a obra que o Pai confiou às mãos dele. João batizava com água para o arrependimento, mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e deu uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, lá em Atos, capítulo 2, 120 homens reunidos no cenáculo. E eis que se ouve um som, como de um vento impetuoso. E aquele som, aquele barulho enche a casa.
E as pessoas viam línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles homens. E eles começaram a falar em outras línguas e a glorificar. E aí muitos questionaram: o que é isso que aconteceu? Pedro toma a palavra: isso aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, Deus derramou o seu espírito sobre toda a carne. E aí mais na frente, Atos 7, Estevão vai falar assim, ó: ei, vocês não sabem que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas para si mesmo constituiu um templo. Hoje eu e você, nós somos morada do Espírito Santo, habitação do Altíssimo. Tá bom, Júlio, mas que diferença isso faz? Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 13, 14, se não me falha a memória, Paulo vai falar assim, ó: vocês foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Tu entende o grau disso? Entende a gravidade disso? Sabe o que é o penhor? O penhor é quando alguém firma um compromisso e fala assim, ó: como garantia, eu vou deixar isso aqui, ó. Isso aqui é a garantia de que eu vou cumprir o que eu falei que ia cumprir. Lembra que Jesus falou: eu vou lá preparar morada para vocês. Eu vou preparar um lugar para que onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Ele não precisava dar garantia para a gente. Quem somos nós para pedir garantia da parte de Deus? Mas Ele quis dar uma garantia. E eu vou botar o meu espírito dentro de vocês, como penhor da herança que eu estou preparando para cada um de vocês. Como é que eu vou ter certeza se eu vou subir naquele grande dia? Você tem um penhor aí dentro de você. Aquilo que está dentro de você é a garantia de que quando Ele vier, Ele vai te levar junto. O que mora dentro de você é a garantia de que quando a trombeta tocar, vai se cumprir o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. É necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então se dirá: tragada foi a morte pela vitória. Acabou. Foi consumado. A obra está completa. Foi a mensagem que João começou a trazer e Jesus Cristo terminou de consumar. Porque Ele morreu, hoje a gente vive. Porque Ele caiu, hoje nós estamos de pé. Porque Ele parou de respirar, hoje nosso pulmão se enche de fôlego e nós adoramos ao Senhor. Quer um exemplo mais interessante para a gente terminar? Se você abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19, verso 28, aí eu não sei, eu não estou lembrando. João 19, alguma coisinha, acho que é 28. Está escrito assim: e para que se cumprisse a Escritura, é isso mesmo, Jesus disse: eu tenho sede. Calma aí, Jesus dizendo que tem sede, lá em João capítulo 4, ele falou para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Mas lá em João capítulo 7, 37, no último dia da festa, ele falou: aquele que tem sede, vem até mim e beba. Esse mesmo Jesus está falando que está com sede, porque ele teve sede. Hoje você tem água para beber. Porque ele passou sede. Hoje você tem água, mas não é uma biquinha que pinga, não. Hoje você tem os rios do Espírito Santo dentro da tua vida. Se cumpriu a palavra que ele falou para a mulher samaritana: do seu interior fluirão rios de vida, rios de vida. Porque ele teve sede lá na cruz do Calvário. Veja isso. A
fonte de águas vivas, morreu com sede. E você hoje desfruta da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar junto com você. Peço que você feche os teus olhos. Eu queria apenas orar pela tua vida, para que o Senhor continue te usando. E se você não é usado por Deus ainda, que você comece a se santificar, como Paulo disse a Timóteo. Se alguém assim se santificar, será para Deus como um vaso de honra, útil na mão do seu possuidor. Senhor amado, Deus soberano, glorificamos e exaltamos o teu nome, porque a tua palavra foi pregada e nós acreditamos que o teu Espírito interagiu nesse lugar e a tua presença é real aqui e o teu reino é estabelecido em nosso meio e a tua voz é audível aos nossos ouvidos e a tua salvação é o nosso alvo, Senhor. Obrigado, Senhor amado, porque a tua palavra vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e então o Senhor nos vivificou. O Senhor trouxe vida para o que estava morto, o Senhor trouxe água para o que era seco, o Senhor trouxe luz para o que era trevas, e nós te agradecemos, Senhor. Espírito Santo, age em cada coração na noite desse dia, estabelece o teu querer, fala audivelmente aquilo que a minha voz não consegue fazer, a voz do Espírito é capaz de fazer. Nós te agradecemos, Senhor, por cada bênção visível e invisível, e declaramos, Senhor, Maranata, ora vem. Nós somos aqueles que amamos a tua vinda e estamos ansiosos pelo dia em que o Senhor vai voltar, levar a sua igreja, e nós cearemos e nos banquetearemos contigo lá nos altos céus, Senhor. Cumpre a tua promessa, faz a tua vontade no meio da tua igreja e engrandeça o teu nome. É o que a tua igreja clama e pede em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.